O episódio de hoje do Age Free World é com um cara que eu admiro demais, que me inspira e que foi um dos mentores criativos e espirituais desse podcast. E quando eu cheguei a ele com a ideia de iniciar um projeto chamado Choetarismo, olha que nome bonito, ele foi direto ao ponto. Me parece um lindo nome para uma palestra, mas só. Se você o conhece, sabe que além de muito preciso no que ele fala, ele é um inquieto do tipo raiz, né? Um provocador, um curioso compulsivo que aos 63 anos continua mexendo fundo com tudo que toca, sejam negócios, ideias, algoritmos ou corações. Empreendedor serial, executivo de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, com presença global, autor, palestrante e um dos profissionais mais ligados em inteligência artificial que eu conheço. Mas mais do que isso, ele é um cara que não se acomoda no lugar que o mercado costuma reservar para quem já passou dos 60. A conversa promete ser profunda, divertida e afiada. E começa agora. Seja muito bem-vindo, meu querido Bob Wollheim. Honra, honra. Obrigado. Você contou um monte de mentiras, já começou com um monte de mentiras, mas São dados agradeço as públicos. mentiras. São dados públicos, a maior parte Dados deles. públicos. Né? Quem mentiu, então, foi você, né? Mas são dados públicos. E, obviamente, a minha perspectiva desse ano intenso de convívio no último ano e, obviamente, com toda a autenticidade que eu sempre trago nas nossas conversas. Uma honra estar aqui com você hoje. Muito bem. Bom, meu caro, você deu o nome do projeto, Age Free World, inclusive já na forma de uma URL, né? age-free.world, para quem não sabe, esse é o nome do projeto e também é o URL do site. E foi também numa conversa entre nós que emergiu a reflexão sobre o etarismo praticado contra todas as idades e não apenas contra os mais velhos, o que eu, pelo menos, não observava em outros movimentos ou iniciativas semelhantes com relação ao etarismo, que acabam sempre olhando para 45, 50, 60 a mais. Agora que eu já entrevistei muitas pessoas mais jovens e também muitas pessoas mais velhas, eu percebo que a maioria ressignifica o conflito entre gerações em oportunidade de crescimento mútuo, o que ninguém discorda. Né? Uma coisa meio, a resposta está na ponta da língua. Realmente é muito bom, né, a gente escutar o outro e aprender com o outro, o jovem que teve mentores incríveis, mais velhos, os mais velhos que aprendem muito com os jovens. Mas o que fazer, e aí vem a primeira pergunta, já na medalhinha, mas o que fazer em casos extremos, onde o outro não está disponível a escutar e adota uma postura rígida? O que a gente faz nessas horas, Bob? Eu te provocaria de volta que a maior parte dos casos são esses os casos. Talvez não necessariamente existe uma postura rígida, explícita, mas existe uma postura rígida implícita, certo? E ela vem de qualquer lado, de qualquer idade, dos mais jovens, dos mais velhos, né? Muitas conversas eu percebo que não há ouvidos para um lado e para o outro. E a minha postura e a minha recomendação tem sido não resistir a isso e tentar fazer as quebras ou as conexões dos pontos de outra maneira. Tá? Então, eu sinto muitas vezes em fóruns que eu sou claramente, meus cabelos, a pessoa com mais idade naquele grupo, que existe um olhar tipo, tá, esse aí já passou, esse não tem muito o que dizer. Mesmo às vezes em rodas que não sejam de trabalho, eu vejo que às vezes passa essa sensação do tipo. E a minha atitude foi sempre falar, ficar relax com isso e trazer conteúdo, trazer provocações, trazer não sobre o tema, mas sobre aquilo que está sendo discutido, né? E não é pouco comum no final da conversa as pessoas às vezes estarem com aquela cara de nossa, eu imaginei uma coisa diferente, você trouxe um monte de ideias e não sei o que, certo? E eu tenho um truque pessoal que eu gosto de usar,
às vezes escolher umas coisinhas que eu sei que, né, vindo de mim, quando eu estou num fórum de gente mais jovem, que é 99% dos meus fóruns, 99%, como você mesmo colocou ali na apresentação, talvez essa inquietação, como você falou, inquieto raiz, como você disse, curioso aos 63, não é muito comum. Então eu sou sempre, não posso dizer sempre, mas 99% das vezes eu sou a pessoa com mais idade. E aí eu tenho uns truquezinhos às vezes, algumas coisas. Você já experimentou aquilo? Você já fez aquilo outro? Você fez aquilo ali? Então, eu vejo nos olhares, as pessoas, nossa, né? E para mim, ao contrário, porque eu não estou isento disso, de querer ser o experiente, de querer ser o que já viveu mais, etc, etc, eu me provoco a ouvir. Né? E várias vezes eu me escuto assim, tipo, mas isso eu já fiz, isso. E antes de falar, eu me escuto e me seguro, né? Para não fazer o contrário. Para não ser o mais velho do ambiente, já que 99% dos casos é esse o caso, fisicamente falando, né? E também não chegar ali cheio da sabedoria, cheio da experiência, eu faço uma conversa comigo mesmo. Essa pergunta agrega alguma coisa, eu estou querendo levar essa pergunta para fazer um pequeno jogo de rigidez disfarçado de experiência. Eu faço essa conversa com o meu cérebro rapidinho, e muitas vezes falo, deixa. E eu às vezes me detecto. Sinceramente, me detecto, honestamente, vulneravelmente aqui, eu às vezes me detecto. Eu só quero marcar uma posição nessa conversa. E uma boa parte das vezes eu consigo, mas realmente preciso? E eu falo, não preciso. Uma boa parte das vezes eu não preciso e não marco. E dar o tempo para as vozes todas é muito legal. Interessante você estar trazendo isso, porque essa semana mesmo eu participei de um grupo de conversa organizado por uma amiga, que o tema era justamente o envelhecimento. E eu me interessei, então, por participar, um grupo online e tal. E aí tinha lá umas 20 e poucas pessoas. Fazia tempo que eu não participava de uma reunião por Zoom, que eu fiz tantas vezes durante a pandemia, porque você quebra em salas, tudo mais e tal. E esse encontro tinham perguntas e você tinha 5 a 7 minutos para conversar com uma outra pessoa, ou seja, em duplas, sobre cada pergunta. E de tempos em tempos se abriam os microfones. Foi muito interessante que, tanto nas conversas em duplas, quanto depois nessa conversa aberta no grupão, na conversa em dupla eu tive que falar um pouco, né, porque senão não seria uma conversa, mas falei pouco. No grupão, eu não falei uma única vez. E eu era a pessoa mais velha na sala, né, que teoricamente falar do envelhecimento, talvez eu tivesse algo relevante para trazer como uma perspectiva, desde um lugar de ser a pessoa mais velha, teoricamente a que mais experimentou esse processo, ou vem experimentando e tudo mais. Mas eu fiz exatamente essa conversa interna, porque eu preciso mesmo trazer, e algumas ocasiões eu falava assim, não, eu acho que eu agregaria bastante se eu trouxesse. Mas aí eu percebi, né, escutando as demais pessoas, que tinham pessoas com muito mais necessidade de expressar o que elas estavam vivendo, pensando e sentindo. É como se eu pudesse ver que, eu pudesse concluir que eu tinha algo, talvez que fosse precioso para compartilhar, mas não era uma necessidade. Pelo menos não era uma necessidade minha. E eu podia acolher a mim mesmo, né? Olha, é verdade, talvez fosse uma perspectiva interessante a trazer, porém, ao me colocar nesse lugar de escuta, eu percebi que tinham lá pessoas com mais necessidade de expressar o que elas estavam vivendo. E aí acho que a gente fica tranquilo com esse processo, porque a gente reconhece, porque se é uma necessidade, acho que muda um pouco essa história, né? Porque se você tem uma necessidade de trazer algo, ela precisa ser acolhida.
né? Porque senão, sem perceber, você vai para um lugar meio egóico, não, a minha necessidade, eu vou aqui, eu sou superior, eu não, a outra pessoa, vou acolher mais outra pessoa, sem perceber, né? Parece tão lindo, né? Tão altruísta, mas no fundo é o ego ali, trabalhando, né? Não, a minha necessidade, eu não preciso... E eu não tinha necessidade. Eu estava curtindo esse espaço de escutar e ver pessoas mais jovens lidando com o tema do envelhecimento. Então, gostei muito do que você trouxe, porque a minha tendência, quando eu elaborei essa pergunta, alguns minutos antes da gente começar a conversa, era falar, não, nessa situação, normalmente eu dou um tempo, né, eu espero um outro momento. Não, né, acho que você trouxe assim, eu escuto, mas eu amplio possibilidades. Assim, Exato. eu trago outras possibilidades, eu não vou frontalmente na pessoa, concordando ou discordando com o que ela está dizendo. Porque para ela, aquilo ali voltando ao tema da necessidade, né? É a identidade dela que está ali se manifestando. As pessoas, muitas vezes, trazem suas ideias, aquilo se transforma na identidade delas, né? Eu atacar essas ideias, a pessoa vai sentir como ela estivesse sendo atacada na sua identidade. Então, eu posso, muitas vezes, concordar, porque, afinal de contas, se eu estou olhando para a complexidade, é uma perspectiva que ela está trazendo também é válida, de enxergar o mundo, é uma possibilidade para a gente se descolar um pouco desse lugar que parece não dialógico. Realmente é uma perspectiva. E o que você traz, que adiciona isso, é que outras perspectivas possíveis a gente pode olhar sem desconsiderar essa. Obviamente, né, quando a gente tenta dar espaço para o Age-Free World, a gente pode, às vezes, confundir com o No Idea World. Né? E isso é super desafiador, porque muitas vezes, qualquer que seja, o jovem, o mais velho, né, tipo, necessariamente o mais velho é experiente, ou necessariamente o jovem é inexperiente, não. Agora, dar espaço para egos que não têm ideia nenhuma, ou que não estão contribuindo com nada, só estão falando, é um enorme desafio. Tá? Tipo, né? Então, mas ficando no campo das ideias, facilita essa inserção de qualquer idade. Né? Então, no campo das ideias que estão sendo discutidas ali, certo? Então, se o tema é AI, né, então o argumento da pessoa mais velha, não, minha experiência, no passado eu já fiz, não sei o quê, na outra empresa, não sei o quê, elas não tem nada a ver com a discussão naquele momento, elas estão só expressando um lugar de busca por um poder, por uma presença em função da idade. Certo? Então, agora, as conversas específicas sobre AI, elas são age-free, e elas normalmente, se elas não são voltadas para as pessoas ou contra as pessoas, a favor ou contra as pessoas, mas elas são da ideia em si, elas começam a destravar essa sensação, as pessoas começam a não reparar no colágeno ou nos cabelos brancos. Certo? Então, mas não é fácil. Não é fácil porque a gente está num mundo de busca de mais respeito, de age-free world no geral, ao mesmo tempo polarizado, onde tem over-protagonismo de coisas que, tipo, qualquer ideia imbecil de qualquer idade é maravilhosa só porque ela é minha. Tipo, não! Então é desafiador essa coisa, porque muitas dessas conversas que privilegiam exclusivamente o espaço para todas as vozes, elas são zero efetivas, elas são zero construtivas, elas são um monte de gente com as suas próprias necessidades se expressando e ninguém ouve ninguém, todo mundo fala, roda gira, todo mundo fala, ninguém ouve ninguém, só se ouve. E aí, o desafio de você evitar qualquer tipo de preconceito, não só de idade, se torna muito difícil porque as pessoas muitas vezes não estão ali para isso, elas estão ali para seus egos, elas estão ali para se ouvir, elas gostam muito das suas vozes e assim por diante. Né? E aí acho que você traz um ponto que me preocupa, né? Eu vou abrir um pouco aqui o leque para a gente poder explorar, que é um outro lado, que eu vou chamar assim da gourmetização
de uma técnica que é muito sofisticada e muito poderosa, quando bem empregada, que é da comunicação não violenta. Né? Então, a gente tá numa situação onde a gente tem pontos de vista divergentes, nem diferentes, divergentes, e a gente fica usando toda uma linguagem não clara e nem objetiva, e o outro não consegue entender que a gente tem uma perspectiva divergente. E eu acho que isso eu vejo muito acontecer no meu mundo. Né? Tipo, eu tenho uma perspectiva complementar à sua, mas é complementar mesmo, ou seja, não, é diferente, é divergente, é para um outro caminho. A gente parece que tem vergonha de dizer isso, porque pode parecer que a gente está sendo agressivo e tal. E foi muito interessante, no último episódio, né, que foi lá na semana passada, com a Manuela Bernardino, a Manu, de 25 anos, uma menina adorável. Ela falou uma coisa, foi assim, eu estou aprendendo muito com os Gen Z, porque eles trazem uma coisa assim, olha, a gente quer, sabe, clareza. Quanto tempo, o que eu preciso fazer para ser promovido? O que eu preciso fazer para ser reconhecido? Ah, você está feliz com o meu trabalho? Não precisa me elogiar, me paga mais dinheiro. Cara, sensacional. Só que aí a liderança dessa turma não era assim, era tudo meio, né, tudo meio implícito. Né? E essa galera, cara, ela só quer essa clareza, ela quer essa comunicação, papo reto. Olha, eu vou te dizer, isso que você está trazendo, eu não concordo por causa disso. Não, gostei muito do que você trouxe, que perspectiva interessante. E eu tenho uma perspectiva um pouco complementar. Cara, a outra pessoa fica olhando para a gente e fala assim, não estou entendendo nada. Esse cara está concordando, não está concordando, o que ele está querendo dizer? Então, eu sinto, né, que muitos dos conflitos, eles são escalados, porque falta nem sei se é coragem, ou falta repertório para ter conversas pão, queijo, né, conversas diretas, porque parece que uma conversa, e aí muito a ver com a nossa cultura também, latina e tal, né, mas não vou ficar justificando num terceiro, né, não, sabe como é que é, né, cultura latina, né? Antes fôssemos anglo-saxões, aí seríamos mais diretos e tal. Não, mas o fato é que a gente usa desses subterfúgios para esconder um pouco as nossas perspectivas e nos tornar responsáveis por elas, porque na hora que eu afirmo algo, eu me torno responsável por essa afirmação, né, e de alguma forma eu vou ter que justificá-la. É quase como, dá muito trabalho, né, ou eu vou me tornar vulnerável se eu tiver que justificá-la, porque eu posso usar um argumento que pode cair. Sim. Pode cair no aspecto que o outro traz um outro mais potente, né, e aí como é que fica? E isso talvez se cronifique um pouco no tema intergeracional, porque eu também já escutei isso, né, de entrevistados. Cara, a minha educação foi muito mais rígida, muito mais dura do que a educação que eu dei para os meus filhos. Então, assim, meu pai não era alguém de falar muito, mas não tinha muita dúvida que ele discordava de algo que eu tinha feito, etc. tal, e hoje parece que a gente, muitas vezes, na educação dos filhos, a gente fica cuidando tanto da comunicação que o filho não sabe exatamente o que a gente pensa dos temas que ele traz, ou das perspectivas que ele traz, e no fundo ele quer uma referência de um adulto, de uma pessoa mais madura, afirmando algo que possa ser uma baliza para ele também refletir. Então, talvez, né, por ter um fenômeno, né, de pais que talvez tiveram uma educação mais rígida e ofereceram uma educação mais suave para contrapor, para evoluir, muitas vezes, acaba gerando também uma cultura ou padrões, né, de interação que são muito baseados nessa gourmetização da comunicação não violenta, né, de palavras que não são precisas, né, de um cuidado extremo com a forma que eu não consigo trazer com mais objetividade e com mais transparência exatamente aquilo que eu estou pensando e querendo traduzir com as minhas palavras, né? Então, eu olho isso transportado para o mundo das organizações, que é um tema sempre recorrente aqui no nosso podcast, e ao escutar e conversar com muitas dessas lideranças, eu vejo esse cuidado excessivo com o falar, e aí o
o jovem, então agora vou falar um pouco sobre a perspectiva dele, fala, pô, mas eu não estou entendendo se ele está gostando ou não do meu trabalho, se ele está gostando, por que ele não me dá mais dinheiro? Eu não estou entendendo o que eu preciso fazer para, de fato, ter um desenvolvimento aqui na organização, né? Aí fala com esse negócio de propósito. Cara, e ainda mais um jovem de periferia, acho lindo esse negócio de propósito e tal, mas eu estou aqui porque, pô, é digno o trabalho, eu pago minhas contas, eu posso ter lazer, eu ganho uma boa grana, eu posso virar chefe. Essa é uma conversa que eu quero ter. Por que a gente não pode ter essa conversa? Eu estou trazendo tudo isso porque, assim, Bob é um líder numa grande organização que certamente tem muitos jovens também, né? Como é que ele vê esse fenômeno dessa comunicação intergeracional ou multietária que eventualmente escorrega em alguns vícios de linguagem que dificultam que a clareza do que quer ser dito não aconteça e os limites não sejam estabelecidos, porque eu não tenho nenhum problema. Outro dia tinha uma reunião com um cliente que queria me colocar a responsabilidade sobre algo que não era a minha responsabilidade, porque tinha escutado que algo tinha acontecido. Eu falei, não, essa perspectiva não é válida. E deixa eu te falar por quê. Né? Deixa eu falar o que aconteceu. Porque senão a gente fica assim, não, é realmente uma perspectiva. Não é. Né? Você tá baseado em quê? Não, porque não está indo bem. Não está indo bem por quê? Por causa disso. Não, espera aí, então vamos falar sobre isso. Eu acho que as pessoas têm um pouco de medo, né, dessas conversas. É como se não possa parecer agressivo e tal. Então, como é que você vê isso no seu dia a dia, né? Eu sei que você é pai de um adolescente, mas além disso, você é um líder de uma grande organização que certamente, você falou, deve ser uma das pessoas mais velhas, e uma organização que tem muita gente jovem. Essa comunicação, como é que ela ocorre? Como é que você vê que ela ocorre e que você observa que está funcionando ou não está funcionando nisso? O que eu sinto, Fábio, é que esses conflitos são bem mais profundos de comunicação, sabe? Comunicação é só um meio ali, né? Eles eu acho que a gente viveu e vem vivendo e vai continuar vivendo transições geracionais, onde as relações com trabalho, com emprego, com a empresa, com os donos da empresa, elas têm mudado muito, ainda bem, eu acho que mudam para melhor, não muda linearmente, sempre para cima, vai num ciclo, mas a longo prazo me parece que é muitíssimo melhor. Da mesma maneira que você comentou na tua exposição um pouquinho há uns minutos atrás, de que a educação é menos rígida e etc., mas para mim também evolui muito, né? Não consigo admirar educações rígidas com zero diálogo. O diálogo tem desafios, o diálogo tem que saber a comunicação, o diálogo também pede respeito, pede que se ouçam as várias gerações, o que é tudo ótimo, mas que dá muito mais trabalho e que dá às vezes um pouco de confusão, certo? Mas eu não acho que a confusão vem de comunicação, eu acho que ela vem de mudanças geracionais profundas que a gente está vivendo. Essa coisa das gerações são uns encaixotamentos que a gente faz que não são tão rígidos assim, mas a gente tem alguns momentos que essas mudanças são mais intensas, a meu ver, né? Então, o pré-digital, pós-digital, né? As gerações que passaram por ali não é uma única, não é só uma caixinha, porque a gente não mexe na data tão certinho assim, mas tem fatores muito importantes, assim como terá essa geração agora AI, certo? Tipo, terá além do geracional, da idade, dos ciclos normais, geracionais, vai ter uma mudança muito grande, porque a tecnologia tem um salto muito grande, certo? E as tecnologias estão dando saltos grandes, rápidos, que elas deram saltos enormes, faz alguns bons anos aí, uns 200 e poucos anos, que os saltos são enormes, assim, né? Mas tem um certo tempo para você conhecer o que é uma geladeira e conviver com a geladeira, e muita gente não tem a geladeira, depois você conhece um dia na casa de alguém uma geladeira, aí um dia chegou a tua vez de conseguir comprar uma geladeira e vai. Agora é quatro. Então, de um dia para o outro, todo mundo está usando AI, ninguém nem sabia o que era AI 2 anos atrás, certo? Então, os fatores que você traz de comunicação, eles são importantes, mas eu acho que o que carrega de peso esses problemas todos são preconceitos e pré-concepções,
certo? Então, a gente tem noções, a gente com mais idade, mais sênior, tem noções que elas são baseadas simplesmente em concepções que nós tivemos, elas não têm nada de certo ou errado. E aí a gente se choca com os jovens que simplesmente não as têm. E não estou dizendo que eles estão certos ou a gente está errado. Não, são simplesmente concepções muito diferentes. Certo? Então, a dificuldade de comunicar com um jovem passa, obviamente, por o que você falou, de dificuldade com clareza e etc. Mas passa porque há um confronto de questões, de valores, de princípios, de regras, de coisas que são aceitas porque ninguém sabe, não esqueceu por que é aceito. Não tem, escrever um manual um dia, mas já faz tanto tempo e ele foi mexido e saculejado de tanto jeito que ficou lá um troço numa cabeça que... E aí chega um jovem pós-pandemia, né, que ainda teve essa experiência de viver, né? Então não entrou a geração inteira, mas pegou um período muito intenso de desmonta tudo, para tudo, congela tudo durante quase um ano, que fez um convite para um reality check. Mas muitas pessoas mais experientes falaram, ainda bem que o mundo está voltando. Aí você fala, pessoas mais experientes, será que elas são experientes mesmo? Tipo, eu questiono isso. Alguém de mais idade que diz, ainda bem que o mundo está voltando, nada como um escritório físico, etc., com esse olhar passadista, para mim não tem experiência nenhuma, só tem rodagem. Certo? Experiência no sentido de, não passou por uma pandemia e não viveu e não achou que aquilo tem um novo, ou então, eu sou um empresário ou empresária, tenho total interesse, quero controlar mesmo, quero todo mundo back to the office. Ok, maybe. Pode até ser, se for essa motivação, pode até ser... honesta no mínimo, né? Assim, você pode discordar, honesta no mas é mínimo. honesta. Exato. Mas quando não, porque o back to the office é mais produtividade, não, porque esses jovens não têm comprometimento. What? Tipo, cara, comprometimento, você tem comprometimento, eles têm de volta, ou no primeiro aperto você, rapa tudo que você precisa rapar para fazer lucro. Ah, não tem. Então o que você quer? Comprometimento de quê? Tipo, então tem coisas muito quebradas que os jovens trazem, e aí a comunicação... Não, eu não discordo do que você traz da comunicação não violenta, mas quando você chegou aqui no ponto corporativo, eu acho que não é esse o problema. Tá? Tipo, acho que existe sim, eu acho que existe muita conversa, sabe, eu já saí de muita conversa, porque a causa é boa de tentar ter uma comunicação não violenta, é maravilhoso, eu não quero comunicação violenta, sabe? Não vou pregar o oposto. Vamos quebrar tudo aqui para a gente se entender. Não gosto desse caminho, certo? Mas eu concordo com você que em alguns ambientes é tanta essa busca que ninguém entendeu nada. Ninguém entende nada. Os dois lados, certo? Você citou da geração Z, mas eu acho que é os dois lados. Eu acho que o líder não entendeu nada do que a geração Z está pedindo, porque foi esse lugar da comunicação não violenta que reinou, que é bom, certo? Mas exige prática, exige franqueza, exige vulnerabilidade, exige um monte de coisas, certo? Tipo, então, agora, o cerne do problema para mim não é isso. Para mim são as questões dos princípios, das regras, dos valores, do que é certo, do que é errado, do que é trabalho, do que não é trabalho, certo? E nós estamos vivendo uma crise, uma pós-crise, que ela formalmente terminou porque ela não era disso. A crise que nós tivemos da pandemia era uma crise de saúde, sabe? Não tinha nada a ver com trabalho, certo? Era uma crise de saúde, que inclusive nos fez parar a todos nós, a todas as atividades, certo? Tipo, o artista, o músico, até o mundo corporativo que nós estamos falando aqui, certo? Então não foi uma coisa que foi do mundo corporativo, certo? Então voltou, vamos voltar, certo? Então eu acho que nós estamos vivendo uma pós-crise de estarmos aprendendo muito pouco com isso,
e estávamos aproveitando muito pouco, entendendo muito pouco o que são os efeitos disso, o que são as mudanças geracionais, o que significa trabalharmos remotamente. Tudo isso virou um grande conjunto de mitos de um lado e de outro, certo? E aí, quando você pega as gerações, uma parte delas, as mais jovens, adoraram, acharam isso maravilhoso, libertador. E quando você pega uma geração mais experiente, acha que, nossa, não tem nada a ver, e aí tenta provar por A mais B que a produtividade caiu, quando na verdade ela aumentou, aí tenta ir para outro argumento. Então é esse o clash que a gente está vivendo, na minha opinião. E você tangenciou aqui o tema da inteligência artificial, né? E a gente já falou informalmente algumas vezes. Você traz uma visão que para mim assusta, que Qual? a visão de que vai acabar com um monte de emprego, vai ser bem desafiador para muita gente, tal. E eu fico assustado com isso, porque eu estou vendo a inteligência artificial me ajudar muito no meu trabalho, tal. Sim. E eu fico com medo do que ela pode fazer com pessoas que não estão percebendo isso ou que vão ser substituídas por ela. Eu estava falando com um amigo que tem uma agência de comunicação, um cara da minha idade, da nossa faixa aqui, e ele próprio não usa nada da inteligência artificial para escrever e tal, né? Pois é, está fazendo essa cara de surpresa, né? Ele fala, mas eu sei que os meus funcionários usam, então, porra, eu sei quase como... Não, porque tira a alma, né? E eu falei, olha, pelo que eu estou vendo, tem gente que substitui 100% a sua capacidade cognitiva pela inteligência artificial. Eu acho que isso é um problema. Eu vou brincar aqui com o seu trabalho, que é comunicação e tal, né? Cara, imagina você poder elaborar uma boa pauta, bem organizada, bem definida, aí você manda para o repórter e para o redator com bastante clareza o que você quer. Aí esse repórter, esse redator trazem esse material e você edita. Cara, é basicamente isso que você pode fazer, por exemplo, com a inteligência artificial. Você tem aí um pedaço grande do trabalho que ela vai fazer muito bem feito. Só que você começa o trabalho e você finaliza o trabalho. Pelo menos por enquanto. Então, eu vejo de maneira muito positiva. Por outro lado, quando eu escuto não só você, mas falando que ela vem e vai, cara, mudar tudo, me assusta, né? Porque eu não consigo entender muito os contornos dessa revolução. Você trabalha numa empresa de tecnologia que, obviamente, deve usar bastante a inteligência artificial, e eu vejo você usando bastante também. Então, eu queria escutar um pouco as suas perspectivas sobre prós e contras, e do que você está observando no seu dia a dia, na organização onde você atua. Todos os grandes saltos de evolução tecnológica, eles geraram esse medo, né? Eu gosto de provocar as pessoas que a gente consegue enxergar muito fácil esses medos, tudo que vai dar ruim, e a gente tem muita dificuldade de imaginar, porque aí é criatividade pura, né? O que pode dar bom, certo? Então, na Revolução Digital deu bom, na Revolução, se a gente pensar lá para trás, na Revolução Agrícola, deu bom. Tem questões do planeta, se o planeta comporta, tem um monte de questões, mas a Revolução Industrial deu bom. Mas tem poluição. Temos que rever tudo isso, sim, mas do ponto de vista dos índices de população, essas revoluções sempre deram mais renda, mais emprego, mais conforto, mais qualidade de vida. Não o contrário, certo? Aí tem umas questões que são problemáticas, que é a transição, certo? Então, se ela é muito lenta, dá tempo de você fechar o seu ciclo de trabalho, né? Escrevi uma coluna que está no meio mensagem essa semana que fala isso, que é o sapateiro vendo a Revolução Industrial, ele provavelmente fechou o ciclo, ele não foi trabalhar numa fábrica de sapato, e obviamente as primeiras fábricas de sapato, elas não tinham qualidade de vida nenhuma para quem era operário daquelas fábricas. Talvez o seu filho, o seu neto trabalhar numa fábrica de sapato, mas depois abriu-se o mercado, os designers de sapato, os fornecedores, as lojas, até o e-commerce de hoje, certo? Mas teve tempo. O digital foi a mesma coisa. O digital rompeu com um monte de empregos que não existem mais, um monte de ofícios que não existem mais, e trouxe muitos mais novos. Então eu acredito que a AI vai fazer a mesma coisa.
Uhum. A coisa é que ela vai fazer mais rápido, mais profundo. E aí, a minha provocação tem sido não ser um otimista iludido, mas ser um otimista que provoca as pessoas a falar, cara, faz sua parte, faz o teu reskilling, pensa nos teus filhos, pensa em criação, pensa em fazer coisas novas, pensa que os ofícios não são coisas da natureza. Né? Uhum. Fazendo um paralelo, eu estava conversando outro dia sobre fotografia digital, funciona a mesma coisa com vinil, não sei o quê, a fotografia analógica, tal. Eu falei, gente, são duas tecnologias, você pode gostar da anterior, não tem problema, mas são só tecnologias, isso não é da natureza. Você não Uhum. pode sofrer que a fotografia digital acabou com a fotografia analógica, inclusive a fotografia analógica destrói o planeta com os químicos, é uma Uhum. loucura. Você pode ver com o romantismo se você quiser, você pode até preferir, mas é só uma tecnologia. Os nossos ofícios, eles são só advindos de tecnologias que existem aí. Certo? Você falou do seu amigo publicitário. Se não estivéssemos nesse mundo moderno, não existia publicidade. Certo? Agora, isso não é uma coisa da natureza. Muito menos como ela foi feita até hoje. Isso é puro romantismo, saudosismo ou uma inércia de não querer mudar. Né? Uhum. De novo, o problema é a velocidade de quem fica na transição. Uhum. E você está trazendo, por exemplo, a AI, que a gente chama de inteligência, né? Inteligência artificial, não é da natureza, mas o operador dela é. Nós somos. Então, qual que é a nossa natureza? E sempre essa pergunta é feita por todo mundo que estuda AI, né? Ou IA, que é aquilo que já que a AI, a inteligência artificial não é da natureza, ela em princípio não vai conseguir fazer tudo aquilo que a natureza faz. Sim, mas aí eu te provoco, Fábio, que quantos por cento do que nós fazemos nas nossas vidas é da natureza? As pessoas falam, não existe nada melhor do que conexão humana. Quantos por cento do nosso dia nós estamos fazendo conexões humanas reais? É. Genuínas. Uhum. Não conversando com pessoas. Conversando com pessoas nós estamos conversando o dia inteiro, mas quando nós estamos fazendo conexões genuínas, onde há escuta, há respeito, não há preconceito, não há pré-julgamento, quantos por cento do nosso tempo? Então, esse é o ponto. E na análise tem né, as pessoas falam, nossa, estou preocupado como é que vai ficar o mundo. Tá bom. Mas você está achando ele ótimo hoje? Tá tudo bem? Do jeito que tá bom. Não, mas pode piorar mais ainda. Tudo bem, eu não estou discutindo que não possa piorar mais ainda. Mas você não pode olhar esse romantismo do que tá bom. Não, é um ruim, mas é um ruim conhecido. Acho que essa é a lógica, né? O mundo não está bom, mas é um tá bom que eu já me acostumei com esse tá bom. E para mim é sempre esse o medo do novo, né? Porque não está bom, ninguém está muito feliz, as relações estão difíceis, né? A adolescência está sofrendo pra caramba, né? As empresas estão lá, né, desesperadas muitas vezes, mas é um mundo que eu já me acostumei, eu estou acostumado com esse não tá bom. Então acho que quando vem a inteligência artificial, pode ser como outras revoluções, que tem muita coisa legal que vai me ajudar, né, a corrigir coisas que não estão boas. Mas é como se viesse uma voz nessas horas para defender o status quo, mesmo ele estando ruim, que é o status quo conhecido, e a gente logo acha defeitos ou acha medos, e que de verdade existem, né? Existem essas possibilidades de Então, junto. mas então o medo é da mudança, não tem nada a ver se ficar pior. Eu acho, Sabe? sim, eu acho que o medo é da O mudança. medo é só de mudar. Tá ruim, mas eu tenho medo de mudar. É só isso. Mas Porque tá o ruim, mas é um ruim argumento que não é esse. deixa eu com o meu ruim, né? Que eu já conheço o meu ruim aqui, né? Não mexe no meu ruim, né? Cara, é muito Eu comum acho que isso, né? não é. Só que o argumento é de que vai ficar pior. Isso, exato. Ou vai ficar ruim, uma coisa que teoricamente é boa. Certo? E aí, se a gente conectar os dots das tuas perguntas aqui, você conecta a geração Z, certo? Que não acha que tem esse romantismo de trabalho, que esse negócio de propósito é um grande, uma bullshitagem, Exatamente. certo? Que as ações não corroboram esse troço de propósito. Se o teu propósito fosse esse, você não faria isso. É claro para essa geração, porque é fato. Certo? É fato. Certo? Tá bom. Então, essa geração chega lá dizendo, cara, me dá a real. Uhum. AI vai piorar o mundo, mas
Você tá achando que o mundo tá ótimo? Eu trabalho mais, você dá tapinha nas costas. Se eu vou embora, você fica bravo e fala que a minha geração não veste a camisa. Camisa de quem, rapaz? Senso de dono, sentimento de dono, isso é importante. Mas sentimento de dono tem o dono. Claro. Ou os donos, Você né? quer, você quer que a pessoa tenha sentimento de dono sem ser a dono? Dá algum tipo de compensação que seja parecida com o dono. Exato. Certo? Que é o quê? É só dinheiro? Não, mas é protagonismo real. Certo? É espaço, é voz, né? E dinheiro. Porque os donos têm. Então, quando o negócio dá certo. Então, o conflito é mais profundo, né? E eu gosto de uma figura desse negócio do olhar do passado, né? Que todo mundo vê aquela cena de Paraty, né? Paraty é um bom o Salvador, que são aquelas coisas, você vê aquelas quadros ou fotos antigas, fala, nossa, que lugar lindo e tal. Aí eu sempre pergunto, você sabe onde ia o xixi e o cocô? Em Paraty? Na rua, sabe? Você consegue imaginar o que era um dia ali de mosquito, de mosca, de sujeira, de cheiro, viver naquele lugar ali? A foto não traz nada disso, o quadro não traz nada disso, sabe? Então chama juvenóia, a gente olhar para trás, por nossa infância, por nosso passado. A juventude, a infância do Nico, com iPad, com internet, com AI, é a infância do Nico, nos anos 2020. Ela é a infância dele porque é o momento da infância dele. A minha é outra infância. Ela não dá para dizer que a minha foi melhor. Não foi melhor, ela só foi a minha. Mas é da natureza humana, chama juvenóia esse fenômeno. A gente olha para o nosso passado com romantismo. Não dá para achar que ter a Barça e 5 canais de TV é melhor. Não, mas só tem porcaria no YouTube. Não, você que só está interessado em porcaria. Sorry. Ah, mas o algoritmo te leva pra porcaria. Cara, e a Xuxa e o Faustão levavam pra onde? E só tinha 2. E tinha a vastidão e a profundidade de todo o resto? Não tinha. Tá? Então, agora, não dá medo ou não oferece questões? Claro que dá medo, claro que oferece questões, sabe? Tipo, e eu acho que existe até a possibilidade de, com AI, para fechar esse assunto, a gente pode ficar num mundo ainda mais concentrado do que ele tem ficado nos últimos tempos, né? O digital trouxe uma quebra de paradigma, que ele tem uma desconcentração concentrada, certo? Porque estamos aqui fazendo um podcast que você não precisa ser dono de nada, de uma emissora da Rede Globo, de nada, mas isso aqui vai estar numa das 2 ou 3 plataformas do mundo só. Isso aqui vai circular lá. Então, é uma desconcentração, porque na verdade, você abre o microfone, abre a câmera e pumba, você está fazendo o que há 20 anos atrás precisaria a infraestrutura absurda, mas está concentrado porque isso vai estar em 2 ou 3 plataformas no mundo, não é mais nem no país, domina o mundo todo. Sabe? Com AI, a minha esperança e o meu olhar, por que eu sigo otimista, é porque, como a mudança é muito mais profunda, vai mexer em todos os ofícios, é uma revolução na sequência da Revolução Industrial, que o digital não foi, há uma chance de a gente fazer um novo salto, que eu tenho chamado de renascença, de inclusão de uma galera enorme, de todo mundo não, de um mundo perfeito não, mas de um salto novo de paradigma, porque o mundo dos ofícios da Revolução Industrial, não sei o que, ele é muito excludente, ele é muito cheio dos ofícios, ele é muito cheio de tetos e barreiras e limites, né? E aí vai quebrar isso tudo. E eu espero que a gente consiga criar muitas novas maneiras de remunerar, de pagar boleto, de viver, de fazer arte, de fazer marketing, de fazer conteúdo, de produzir coisas, e que a gente consiga até, enfim, quebrar alguns domínios que acabam concentrando, que são mais físicos, de canais, de meios, que a AI talvez consiga distribuir um pouco mais. Posso ser apenas um otimista sem cura, mas o convite que eu faço a mim mesmo e faço a todo mundo é:
tenta criar um pedaço, tenta fazer um pedaço, que tem uma chance disso acontecer, de uma renascença porque o que é o trabalho, as profissões, etc., deu uma certa vencida, deu uma certa saturada, isso não está levando para lugar nenhum, tá gerando uma desvalorização geral, com uma super concentração de renda. Quem sabe não precisa de um chacoalho maior para levar para uma nova renascença. E a civilização tem tido esses saltos que não resolvem tudo, que não fica tudo perfeito, mas que dá um salto de inclusão, de qualidade de vida, de saúde, de estimativa de vida. Tem acontecido na civilização com alguns dos saltos tecnológicos que a gente tem tido. Eu acho que o AI, pela profundidade que tem chance de ser um salto. E quanto mais gente imaginar isso e quiser construir isso e ajudar a que não seja o oposto, mais chances a gente tem, e tem que sair correndo, porque o tempo é muito curto. Interessantíssima essa visão, né? Porque de distribuição, né, de poder. Interessantíssimo, porque vou pegar um exemplo muito simples que explorei rapidamente com Milton Jung, né, em um outro episódio do nosso podcast, que é a rádio e podcasts, né? Precisa ter uma rádio mesmo, tal, tem toda uma estrutura, um investimento e tal, e tá aí, tem várias rádios funcionando super bem, só que você tem uma distribuição desse poder de comunicação via rádio com os podcasts, que foi um fenômeno maravilhoso, incrível. Qualquer um pode gravar um podcast, qualquer um pode ter relevância nesse mundo, ou seja, distribuição de poder mesmo. Então, e é interessante, exato. Por exemplo, no caso da inteligência artificial, eu li esses dias uma notícia que falei, nossa, mais uma vez, a China, né? A China já está colocando inteligência artificial como uma das matérias ensinadas em salas de aula para crianças. Assim, é matéria, não é assim uma lógica de... não, faz parte do currículo. É incrível, né, quando você entende, e eu gostei de te ouvir desse lado, né, que mais uma vez a tecnologia, que é mais uma tecnologia, gostei de ser colocado dessa forma, para ser uma coisa do outro mundo e tal, que pode ser utilizada para distribuir poder, para descentralizar um pouco as coisas. E aí é fantástico, né, porque a gente está sempre num lugar de muita concentração de poder e de dinheiro, de tudo, e de repente a tecnologia... E de renda. De renda, claro, né? Distribuição de poder e riqueza, né? E de repente a tecnologia, né, com mínimo, uma pessoa que não teria nenhuma condição de ter uma rádio, de ter uma empresa de tecnologia, de repente ela pode ter rapidamente uma ascensão social. Aí vou pegar o exemplo outra vez da Manu, minha última entrevistada, pessoa periférica, negra, jovem, nordestina, que de repente vira uma UX researcher e começa a ensinar aquilo com 25 anos de idade, muito rapidamente. Então, a educação sim ajudou ela, mas o acesso à tecnologia colocou ela num patamar que os pais dela nunca imaginavam que alguém da origem dela pudesse ter. A tecnologia, mais do que tudo, não é só a educação. Exato. É o acesso à tecnologia, coloca o poder na mão dela. Tem uma oportunidade, espero que aconteça, genuinamente espero que aconteça, mas não posso garantir, mas que é de uma explosão absurda do empreendedorismo. Não o empreendedorismo de unicórnios, de criar novas empresas para dominar o mundo, mas do microempreendedorismo, sei lá qual seja o termo que a gente queira usar, numa explosão, porque vai ficar tão acessível fazer tantas coisas que são acessórias a empreender, que eventualmente você vai poder empreender. Tem gente que acredita que empresas serão uma reunião de uma infinidade de microempreendedores, certo? Ou seja, genuinamente, não de uma maneira tentando não pagar os impostos do CLT, mas genuinamente numa grande rede, certo? Uhum. Então, são quebras de paradigma profundo, por isso que dá medo, é óbvio que dá medo, certo? Mas por isso que o convite tenta fazer teu pedaço, tenta fazer a tua construção. Então, e eu acho que existe. Eu acho que a tecnologia ela acontece no ser humano, é isso que diferencia o ser humano, certo? A capacidade de organizar os pensamentos, evoluir, acumular, aprender, refazer, testar. É isso que fez o ser humano ser o que é. Então,
Só que esse salto, e é interessante nessa que dá tanta polêmica, eu vou falar isso, não vai dar polêmica, mas enfim, a palavrinha inteligência, ela parece que ela é uma prioridade do ser humano, uma exclusividade, certo? Tipo, e a gente descobre lá, quando olha, os golfinhos são inteligentes, os golfinhos, agora a AI está lendo a língua dos golfinhos, etc, etc. E isso nos incomoda demais, inteligência artificial, né? Não é inteligência é uma coisa do ser humano, etc, etc. Na verdade, inteligência é uma palavra inventada por seres humanos, então vai ser o que os seres humanos quiserem, certo? Uhum. Quem inventou essa natureza toda, sei lá. A bola é minha, eu invento as regras do jogo, né? Basicamente. A bola é minha, certo? Então quem criou, se alguém criou, se houve uma grande explosão no mundo e criou o universo, agente, sei lá o quê, não deu nome de inteligência para coisa nenhuma. Mas a gente fica muito chocado nesse negócio, porque parece que tá se metendo numa prioridade, uma coisa, um patrimônio do ser humano. Quando, na verdade, eu acho que não é, sabe? Que a burrice natural reina por aí, sabe? A escrotidão natural determina muitas coisas, a ambição natural determina mais um monte de outras, certo? Então, eu acho que não é para ter um olhar romântico de tudo isso, ou não enxergar que pode dar ruim, pode não ser a renascença da civilização. Acho que até pode, certo? Mas se isso estiver acontecendo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se preocupar não leva a absolutamente nada. Por outro lado, se você co-criar, se você se sentir agente, se você falar, pô, eu vou participar, eu não tenho nada a ver com inteligência artificial, eu não tenho nada a ver com tecnologia, mas eu sou sociólogo. Eu entendo de ética, de bias. Cara, que lugar maravilhoso para você se meter e começar a entrar nisso e criar suas plataformas. Eu sou linguista. Nossa, que universo maravilhoso. Eu lido com conteúdo, eu lido com publicidade. Olha, o negócio chama LLM, Large Language Model, certo? É language. Você é especialista nisso? Meu, que maravilhoso, sabe? Eu trabalho com comunicação, eu passo o dia inteiro na AI porque é simplesmente uma experiência que, sabe, outro dia eu estava criando um negócio e eu fiz umas interações, fiquei umas 15 vezes e discordando, não é por aí, e dei minha opinião. Foi uma dica que eu falo para as pessoas, dá sua opinião, não pergunta, não tem oráculo, não tem inteligência artificial que sabe tudo, um ser inteligente artificialmente que responde tudo, sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então também não existe esse ser aí que sabe tudo. Mas a inteligência artificial é reunião de todas as inteligências. Cara, não é reunião de todas as inteligências, é reunião de todos os conhecimentos, certo? Com uma lógica inteligente. Agora, se você vai lá e põe opinião e discorda e diz por quê, não pelo prazer de discordar, mas diz por quê, é simplesmente fascinante, é simplesmente mágico, né? E eu fiquei numa interação outro dia, que é um negócio que eu estava criando, fiquei umas 15, vai e volta, não é por aí, muda aqui, tenta aqui, mas não sei o quê. Não, mas olha, eu vi esse estudo, tal. No final, eu falei, pô, obrigado, ficou sensacional. E a inteligência artificial só disse, tô muito feliz que você tenha achado ótimo. Não achou nenhum problema, que ficou 15 vezes, vai e volta. Isso é maravilhoso. Pensa imagina qual condição eu teria de ficar no 15 vai e volta com qualquer inteligente humano. Inteligência natural. Os egos, as emoções já teriam explodido tudo antes. As minhas também, não estou dizendo que é a outra pessoa, não. Eu inclusive. E eu fui atrás, eu gosto de etimologia, né? Eu adoro. Então tem um dicionário chamado, fazer um merchan aqui, origemdapalavra.com.br, e eu fui atrás de inteligência. Ela vem do latim intelligens, que significa meramente aquele que entende. Então tem inteligência em tudo quanto é lugar, inclusive na inteligência artificial, né? E é interessante aqui que para compreender alguma coisa, a gente precisa fazer uma escolha entre os dados que não são apresentados. O que a inteligência artificial faz? Basicamente isso. O que o golfinho faz? Exatamente isso. Então é quase como se a gente precisasse sair da ilusão de que nós temos um monopólio da inteligência, né? E reconhecer outras formas de inteligência. É só isso.
São Eu diferentes. acho que aí a criatividade, a empatia, a conexão humana são formas de inteligência que são tão poderosas, que estão tão menosprezadas, Uhum. né? Tão pouco usadas. Quando a gente usa, está naquele clichê. Não, mas não tem nada melhor que uma conexão humana. Eu concordo 100%. Só me diz quantos por cento dos teus dias você está fazendo conexões reais humanas. Sabe? Sem interesse, sem bias, sem preconceito de idade. Quantas você fez no último mês? A pessoa fica, não, Bob, você tá muito bravo. Eu tô bravo, eu só tô pedindo pra você fazer um review do teu presente. Não bota tanto romantismo no teu presente, porque aí você não fica sofrendo tanto com esse futuro que tá vindo aí. Tipo, Ótimo. esse é o convite. E eu acho que o proletarismo é a mesma coisa, né, Fábio? Tipo, não enfiar um monte de preconcepções de que mais idade é maturidade. Maybe, maybe not. Talvez sim, talvez não. Assim como menos idade é imaturidade. Talvez não. Talvez não. Sabe? Uhum. O conhecimento leva sempre a melhor decisões? Não. A ignorância é uma bênção. Na criatividade, ignorar uma coisa é a melhor coisa que você tem. Uhum. Então, mas são preconcepções, não necessariamente preconcepções que travam as conversas. Uhum. Travam muitas conversas e elas vêm de todos os lados. E as pessoas ficam nessas caixas de tipo, me respeita que eu tenho a idade para ser teu pai, sabe? Tipo, ou no meu tempo. Em frases que você não vai me ouvir falando isso nunca, porque ou eu já acabei. Aí, tipo, já é. Quando eu falar, se eu me pegar falando isso, eu falo, meu, Bob, tchau, chega. Por quê? Porque se eu tô vivo, qual é meu tempo? Meu tempo é hoje, não tem meu tempo, certo? Uhum. E você tem o contrário, de gente que é jovem. Então, eu acho que essas caixas, e esse negócio das gerações é um encaixotamento. Eu não desgosto disso, mas tomar um mega cuidado. Primeiro que ninguém é todo mundo igual, sabe? É uma certa concentração de comportamentos. E segundo, que você está encaixando no olhar da pessoa mais madura, você está totalmente cheio das preconcepções que quem falou que elas são certas, Sérgio? Quem falou que vestir a camisa da empresa é legal? Quem falou isso? É, Quantas pessoas não morreram de burnout, não se infernizaram a vida ou fizeram da vida uma coisa absolutamente inútil e vestiram a camisa de uma empresa por anos e anos e anos para nada? que na pirâmide, a gente usa até essa expressão, né? Pirâmide, organização, pirâmide, a gente descreve, né, a organização como uma pirâmide. Uma meia dúzia conseguiu chegar lá vivo, né? Então a gente usa esse exemplo de meia dúzia e fala, olha só, e ainda faz isso, a gente segue fazendo isso, né? O herói, o influencer, aquele que chegou ali, faz que nem ele. E muita E gente, se a gente vestir, se a né? gente for mais cruel com a análise, talvez você consiga ver que uma parte deles não vestiu a camisa. Uma parte deles fez um bom jogo político, uma parte deles tinha os amigos certos, uma parte deles tinha uma inteligência analítica privilegiada, uma parte deles tinha uma conveniência enorme de estar ali para aquelas pessoas ou aquele grupo de pessoas para as quais está servindo. Uma Uhum. parte das pessoas teve só sorte. O Gen Z ele vem com essa clareza, é isso, um pedaço da vida, não é a minha vida. Eu não tenho essa camisa eu troco, né, como eu troco de camisa. Uhum. Vamos fazer uma coisa mais franca. E aí vem um balde de preconceito escrito em tudo que é jornal, e blá, blá, e site, que a geração Z tá muito difícil, que a gente não consegue lidar com a geração Z. Uhum. Bullshit. Bullshit. A gente não consegue lidar com essa liderança que não enxerga nada disso, sabe? Uhum. Agora, e para quem acha que depois de 60 é hora de parar? Qual que é a sua resposta? Porque tem muita gente chegando nesse lugar, seja porque não aguenta mais o jogo organizacional, então não é só Uhum, a Gen Z que chega e fala, uhum, nossa, esse uhum. jogo aí não faz sentido nenhum. Essa pessoa que chegou lá no topo da pirâmide, ou próximo do topo da pirâmide, começa logo com um discurso assim, tá na hora de parar, já estou cansado, estou com 60 anos. Qual que é a sua resposta quando alguém chega para você com essa ideia, né, de data de validade? É, eu
eu sofro com isso, eu não consigo entender muito bem. A minha vida, ela não tem a cronologia clássica. Eu tenho um filho pequeno, estou com 63, tenho um filho de 11, então já não tem a cronologia clássica de então, os filhos já saíram de casa, tá na metade dessa jornada, tá longe. É, a minha energia física, obviamente, ela acompanha a minha idade, lógico, mas a minha energia mental, eu tenho a impressão que é ao contrário, assim, sabe? Tipo, respondendo a tua pergunta, como eu me sinto, né? Eu me sinto um pouco estranho, eu me sinto mais um maestro, um artista, um escritor, um compositor, apesar de eu não ser nada disso, que acha normal não parar, assim, sabe? Tipo, não, né? Porque esse estabelecimento do mundo corporativo é um estabelecimento absolutamente etarista, de girar, de pagar menos salários também para quem chega, tem, né? Então tem todas umas questões estruturantes aí, mas eu me sinto numa coisa esquisita. E eu acho que a AI vai chacoalhar isso também. Porque tem uma coisa, nós estamos vivendo muito mais, né, Fábio? Nessa lógica que a gente falou de que essas revoluções todas, independente de ter questões, planeta, etc, tem muita gente excluída ainda, mas tudo tem melhorado. Nossa qualidade de vida aí, nossa idade média aumentou muito, né, muito. Né? E na civilização de, sei lá, 12, 13, 14, 15 mil anos, isso nós estamos falando só de 250 anos para cá. Saltos quânticos de qualidade de vida. Então nós vamos provavelmente viver até os 100. Então, eu não consigo conceber ficar 40 anos, se eu tirar os meus primeiros 18, 15, 18, que eu era muito ainda em formação, muito dependente de pais, etc. E na realidade a independência mesmo foi um pouco mais, depois dos 20. Então, eu tenho 40 de trabalho, de uma vida um pouco mais independente. Então, viver mais, que seja mais 30, cara, tá um pouquinho só na linha da metade, é muito tempo. Então, para mim, eu acho que essa é uma das oportunidades de rever um monte de coisas. Hoje o sistema não está feito para isso. Hoje o sistema cancela, tira, não considera, não entende o que é inteligência cristalina. Chama de experiência, mas também um monte de gente super ranzinza, preconceituosa, cheio de caixa, daí também não ajuda nada disso, certo? Então, acho que maturidade não está necessariamente ligada à idade, não sempre, então, eu acho que vamos ter que viver uma revolução, porque não faz sentido tanta gente, né? E nós criamos um negócio, a nossa geração, a tua, a minha, e uma ou duas anteriores, assim, foi uma transição de que a gente também faz trabalhos que a gente curte. A gente foi incentivado a isso. As nossas gerações anteriores, nossos pais, eles trabalhavam porque precisavam trabalhar, porque tiveram sorte, talvez uma certa vocação ali, mas dali para frente trabalhar, porque é assim que a vida é. Os avós já estavam num lugar menos claro disso, e os bisavós ou eles estavam dominando, eram fazendeiros, ou não sei o quê, ou eles eram servos, ou escravos, ou certo? Então, aumentou muito o que é chamado de classe média, por isso que a qualidade de vida aumentou, e a idade média de vida aumentou. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente precisa fazer um tremendo de um rebalance aí, um balanceio geral, né? Um chacoalho geral, essa palavra que eu queria usar. Não só porque tem muita inteligência desperdiçada, mas porque tem muita vida, e se a gente estabelecer um certo formato que corta num certo momento, e a gente vive muito mais, cara, vamos estabelecer. Esse formato não existia, esse formato não é na natureza. Vamos voltar àquele ponto lá. Esse formato foi estabelecido por um conjunto de pessoas que passaram a acreditar que isso é verdade. Ok, temos que acreditar em coisas novas. E eu acho que o AI e o empreendedorismo são esses lugares, certo? E talvez o microempreendedorismo ou nanoempreendedorismo, sei lá qual é a palavra correta, né? Não é o unicórnio que domina tudo e que em pouco tempo vira uma grande corporação. Eu acho que a gente vai virar para milhares de pequenas corporações. O Richard Tobacoala, que eu adoro, manda uns textos para você com muita frequência, ele fala isso, é a empresa de um homem só, ou de uma mulher só,
ou a empresa de milhares de pequenas empresas de um homem só, uma mulher só, terão uma organização, certo? E olha faz que sentido. lindo poder criar isso. Olha que lindo poder pensar nisso, certo? Não bate com os modelos atuais, dá frio na espinha, certo? Quanto mais, se você é dono de uma grande corporação, você tem arrepios de ouvir eu falando isso aqui. Porque você também está achando que hoje está tudo muito bom e não consegue enxergar que isso pode ser ainda maior, muito mais explosivo, muito mais interessante. Tá? Olha que Então, interessante. Eu falo, o Age Free Worlds é uma empresa de uma pessoa só. Que tem site, que tem blog, que tem podcast, que tem uma série de possibilidades, e só tem tudo isso porque existe tecnologia. Exato. Né? Exato. E porque na hora que você cria essa nano-empresa, se ela faz sentido para o mundo, as pessoas vêm. E aí vem uma outra lógica, né? Quer dizer, a nanoempresa, ela, que não precisa ser só tão nano, né? Brincando aqui, mas eu entendi a lógica, ela é totalmente possível por meio de tecnologia, com baixíssimo investimento. Né? Exato. E ela pode ter muito sucesso, eventualmente, se, apesar dela ter baixíssimo investimento, ela, de alguma forma, atender a uma demanda da sociedade, como toda organização sempre fez. Só que com a diferença é que provavelmente, no passado, você tinha que ter muito investimento, normalmente, para construir uma empresa. Né? Hoje acho que tem duas diferenças. Essa do investimento e, provavelmente, em pouco tempo, o que um Age Free World poderá prestar como serviço ou produto ou para a sociedade, provavelmente vai ter uma natureza muito diferente das atuais conhecidas. Uhum. Tá? Então, hoje a gente tenta, e é difícil, obviamente, porque requer ficar imaginando o futuro, mas hoje você estabelece, eu posso fazer uma consultoria para a empresa, posso fazer um curso, posso fazer não sei o quê. Mas esse é o universo conhecido atual. Então, se eu tiver, a minha provocação tiver algum sentido, que vai ter muita gente, 50 a mais, com muita energia, com muita vontade de fazer coisas, com pouca disposição a ficar em casa aposentado. Quem quiser, tudo bem, não tem problema, mas que tenha muita gente que não queira, que se entedie com isso. Age Free World poderia ser um ecossistema de empreendedorismo, mas como assim? Não existe isso. Esse é o problema. Essa é a oportunidade também. Claro. Certo? Porque se você pensar no modelo atual de consultoria, você fala, não, mas aí já preciso isso, já preciso aquilo, já preciso ter não sei quantas pessoas, eu já preciso ter aquilo, preciso ter vendedor, preciso ter... Tá bom, esse é o paradigma atual. Uhum. Se você falar, cara, eu vou criar um lugar, uma grande plataforma de empreendedorismo Age Free World, e aí vamos pegar os jovens também, não vamos pegar só os maduros, e falar, cara, nesse novo mundo aqui, eu sou uma grande plataforma que ajuda a geração de riqueza, empreendedorismo, seja o nome que você queira dar para isso, são modelos de negócios desconhecidos e inexplorados. Mas o conhecido você já sabe, o conhecido você falou no começo do nosso papo. Mas tem um certo limite, tem uma idade, não sei o que, etc. E foi essa a última pergunta. O que você pensa sobre esse negócio de chegar uma hora que você quer parar? Eu penso que eu acho estranho tudo isso. Eu acho super dentro do sistema, é o que é. Mas eu, como nunca fui muito dentro do sistema, eu acho extremamente estranho tudo isso. Então, agora, para resolver isso, não dá para só achar estranho. Tem que começar a pensar o que você pode criar de outras coisas que catalisem. E o Age Free World pode ser isso. Nenhum business conhecido hoje. Consultoria, curso, nada disso. Agora, eu falei que eu controlava o tempo, né? Eu menti. Você esqueceu, né? Eu menti, é ótimo, né? Não é isso, a conversa tá ótima, né? A conversa tá ótima, estava sensacional. A conversa foi, né? A conversa foi ótima. Não, mas eu esqueci, eu não quero terminar simplesmente que o tempo acabou, né? Tem alguma última pergunta que você queria trazer e nós dois falarmos sobre ela, alguma mensagem, alguma coisa antes de eu falar assim, terminou, então agradeço, etc. Tal? Não, eu acho que eu traria um comentário. Eu acho que esse olhar do que você está fazendo aqui, né? Quando você me falou lá do shoetarismo e eu falei, pô, é um belo manifesto, é um belo episódio, é um belo nome para alguma coisa, mas
dá para pensar um conceito mais amplo, eu te provoco de volta e te provoco até a passar nas tuas conversas o como, quando você vai, certamente AI em algum momento aparece nas conversas, porque está aí no mundo, certo? É dos zeitgeist do mundo, mas mesmo que não apareça, só o etarismo, seja das pessoas mais maduras, seja das pessoas mais jovens, provocar as pessoas a falar, cara, como é que a gente quebra, além de quebrar nas pessoas que isso, o errado é o errado e o certo é o certo, mas como é que a gente gera um ciclo virtuoso desse universo, certo? Além de produzir conteúdos como esse e como os outros que você já produziu até hoje vai continuar produzindo, certo? Tipo, então, eu acho que tem um convite para, se cada pessoa contribuir com alguma ideiazinha de empreendedorismo, de AI, de uma rede, de não sei o que, disso, daquilo, quando você viu, você criou o futuro, nem percebeu, nem chama de futuro. Silvio Meira, ele sempre diz uma coisa, que o futuro já está totalmente presente hoje, ele só está mal distribuído. Então, ele está em poucos lugares do futuro, mas está presente hoje, certo? Então, eu acho que você tangencia aqui um lugar relevantíssimo de discussão, mas eu acho que isso aqui é a pontinha da pontinha da pontinha de uma oportunidade enorme de começar a gerar uma mexida no sistema, que não é só sobre falar, é sobre eventualmente fazer, criar, construir, pensar novos formatos, como é que eu circulo o dinheiro. Não tem nada de errado circular o dinheiro, sabe? Como é que eu posso circular o dinheiro? Eu posso treinar gente para fazer o que eu estou fazendo nos outros lugares do mundo. A gente pode ter uma rede de empreendedorismo, a gente pode fazer um projeto de reskilling de qualquer geração que queira. Começa com o reskilling do próprio preconceito, mas que, na verdade, lá por trás tem o reskilling dos seus ofícios, das suas habilidades, dos seus talentos, né? Porque, no fundo, né, Fábio, que a crise do corporativo, a crise do trabalho, é que a gente ficou fechado em ofício e a gente esqueceu os talentos. Eu falei com uma pessoa outro dia que é do mundo da música, etc., entretenimento da música. Falei, mas qual o seu talento? Não, eu sou DJ, eu sou isso, eu sou aquilo, mas qual o seu talento? Não. Aí eu falei, é criatividade, é comunicação, é estética e é moda. Esses são os teus 4 talentos. Você entende dessas coisas, você é criativa. Música é uma das maneiras, e ser DJ é apenas um ofício temporário, né? Porque a pessoa está vivendo um momento que ela está mais madura e fala, bom, não dá, DJ à noite, eu tenho filhos, não tenho mais idade, eu não vou ficar virando à noite eu falei, tá bom, mas o teu talento não é ser DJ, o teu talento é criatividade, comunicação, estética. Então essas coisas que são. Então a gente tem uma carência de entender quais são os nossos talentos, e ficamos presos nos ofícios. Depois nós nos apaixonamos com o ofício e ficamos morrendo de medo que a AI vai acabar com o nosso ofício. Mas qual é o teu talento? Uhum. E infelizmente a gente vai encontrar pessoas que não vão conseguir responder qual é o teu talento. E aí é treta, aí dá aquele medão que fala, eu só tenho um ofício, não tenho talento. Eu esqueci do talento, só tenho um ofício. Uhum. E esse vai ser automatizado. Agora, eu não quero perder o insight que você trouxe aqui, eu vou falá-lo ou expressá-lo, porque aí, ao manifestá-lo, eu acho que ele se torna ainda mais forte. O Age Forward nasce como um movimento para criar um mundo sem idade, e, de repente, o insight aqui é um mundo sem idade para criar um movimento. Um mundo sem idade para criar um movimento, onde o flow inclui o flow, vamos chamar assim, de sustentabilidade. Não é um flow de dinheiro. Porque dinheiro parece uma coisa de exploração, de enriquecer. Mas o flow de sustentabilidade passa pela troca monetária, né, entre pessoas que se complementam fazendo coisas. Então pensa nisso. Uhum. Um movimento, sendo que um deles possa ser um flow de sustentabilidade. Cara, e cada uma das conversas que você tiver vai pedindo uma pecinha disso. Quando você viu, você criou o futuro. Uau, hein? Que conversa. Terminou com uma sessão de mentoria. Não podia ser diferente. Não podia ser diferente.
Começou com uma pergunta que eu nunca fiz para ninguém e termina com uma sessão de mentoria. Bom, meu amigo Bob, cara, é muito bom, cara, estar junto aí contigo em várias plataformas e conversas. É sempre muito enriquecedor as nossas trocas. Espero que também tenha sido para você e para todo mundo aqui que nos escuta. Então, muito obrigado, meu querido. Uma honra estar aqui, conversa ótima, acho que as pessoas vão curtir. Obrigado pelo convite. Obrigado, também espero isso. E, bem, no próximo episódio, eu vou entrevistar uma jornalista global, super famosa, que perto dos 60 deu uma tremenda guinada de 180 graus na carreira, virou psicóloga e ainda se especializou em gerontologia. Olha aí, olha como tem muita capacidade empreendedora, né, quando a gente se abre para novas possibilidades e não fica aí com uma ideia fixa sobre a vida. Então é isso, vai ser também bem bacana, mas esse episódio aqui realmente perdi, pela primeira vez em 21 episódios, perdi o controle do tempo, mas vai ser muito divertido. Tem um episódio realmente mais em fluxo, só tinha uma pergunta combinada mesmo, que foi a primeira. Adorei a conversa e a gente segue juntos aí, né, Bob? Nos podcasts da vida, nos projetos e na vida. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.